Garça no Pântano, livro do pastor Eli Correia, que aqui o subtítulo diz: Como viver em um mundo sujo e permanecer limpo. Aqui na contracapa do livro mostra um resumo da história. Usando a alegoria da garça e do pântano, o cristão e o mundo, o autor analisa as forças e tendências que puxam as pessoas para o pântano e, de forma simples e objetiva, dá preciosas orientações bíblicas de como permanecer limpo. Primeiro, fala o seguinte: antes de tudo, eu tô com essa camiseta aqui de Pernambuco porque, como você já deve ter visto em meus vídeos anteriores, eu estive em Pernambuco, no Recife, durante 10 dias. Eu gravei 2 vídeos lá. Um deles agradecendo pelos 100 inscritos, os meus primeiros 100 inscritos no meu canal, que foi gravado lá no Marco Zero do Recife, bem no centro histórico da cidade. O outro vídeo que eu colocarei nos cards no final deste vídeo, que é um vídeo que eu gravei sobre arrogância, sobre algo que infelizmente está presente na sociedade atual, muito, com cada vez mais intensidade até, e que gravei na praia de Boa Viagem, que é a praia mais conhecida do Recife e de boa parte do Nordeste também. E sobre o que eu acabei de ler aqui na contracapa, que a garça, ela tem uma característica. Eu achei que não tinha garça, mas tem, ó. Que aqui é um viveiro de garças no Parque das Águas, aqui em Sorocaba, e daqui bem ao longe é possível ver uma garça. Tá meio desfocado aqui na imagem, mas pelo menos uma garça apareceu ali para ilustrar este vídeo. Porque se vocês repararem bem, ó, a garça é um animal branquinho, pelo menos a garça que nós vemos aqui é branquinha. Existem garças cinzentas também, outros tipos de garça. A garça que aparece na capa desse livro é uma garça cinzenta. E a Sorocaba também tem garça cinzenta, mas as garças mais abundantes nesse viveiro aqui são as garças brancas. E ela tem a característica de permanecer, mesmo em meio à sujeira. Existe uma espécie de impermeabilizante natural nas penas da garça que impedem que ela se suje. Mesmo que ela ande em meio à sujeira, como aqui por exemplo, que está muito sujo, está cheio de algas aqui, o Lago do Parque das Águas. Então mesmo no meio dessa sujeirada toda, ela consegue pescar os seus peixinhos, pegar sua comidinha e permanecer limpinha, permanecer branquinha. Então a alegoria que o autor usou aqui é exatamente sobre isso, que mesmo em meio à sujeira do mundo, a imundícia do mundo, o cristão que vive em comunhão com Deus permanece limpo. Aquele que busca a Deus em tudo aquilo que faz, não somente na igreja, não somente aos domingos, finais de semana, mas também e principalmente durante a semana, no ambiente de trabalho, nos estudos, entre os familiares, entre os amigos, tanto mais próximos quanto mais eventuais, ele consegue permanecer limpo, livre da sujeira e da imundícia do mundo. É claro que ninguém é perfeito, o único ser humano perfeito que existe vivendo nesse mundo foi Jesus Cristo, mas a santificação não é o mesmo que perfeição. Você busca consagração espiritual, santificação, porque você quer se afastar cada vez mais do pecado e aproximar-se cada vez mais de Jesus Cristo, ficar cada vez mais íntimo com Deus. Isso não impede que você peque de vez em quando, mas a grande diferença é que quando você peca, você se arrepende dos seus erros, pede perdão a Deus o mais rápido possível, para que volte a ter a comunhão com Deus, volte a ter uma proximidade com Deus, porque o nosso Deus ele permite relacionamento íntimo com Ele, permite uma proximidade com Ele. Então essa é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões, que o nosso Deus, o único Deus, ele permite a intimidade com o ser humano por meio de Jesus Cristo. E continuando aqui na contracapa do livro, o livro conta com a experiência de quem trabalhou 40 anos tirando pessoas do pântano, apontando o caminho para a eternidade. E o pastor Eli Correia não tem nada a ver com aquele radialista dos anos 80. Ai, gente! Não tem nada a ver. É esse aqui. É um pastor, inclusive ele foi pastor da igreja de Mauá, a igreja
Primeira Igreja Batista em Mauá, onde estivemos, e que esse livro foi um presente de um diácono de lá. Esse livro eu ganhei de um diácono de lá da Primeira Igreja Batista em Mauá, quando estivemos em Mauá, não faz muito tempo. E foi um presente, foi um dos melhores livros devocionais que eu já li. Com toda sinceridade, foi um verdadeiro presente de Deus. Deus usou aquele irmão da Primeira Igreja Batista em Mauá para dar-nos esse livro, cujo autor é um ex-pastor daquela igreja. E se você gostar desse vídeo, gostar dessa resenha e se interessar por esse livro, eu não sei se tem a venda na internet, mas se você não achar a venda na internet, mesmo, ou no sebo virtual, numa página de compras assim de livros tipo Saraiva, por exemplo, você pode achar aqui, ó, tem aqui o e-mail do autor, que eu deixarei na descrição desse vídeo, para que você possa entrar em contato com ele caso queira um exemplar e não encontre a venda pela internet ou numa livraria. Mas terminando de falar sobre a contracapa do livro, que diz: leia esse livro, pois o mesmo vai contribuir enormemente para a sua vida física, emocional e espiritual. E aqui fala das forças que puxam para o pântano, que são citadas nesse livro, que são a dependência química, a corrupção, infidelidade conjugal, consumismo, afastamento de Deus, arrogância, depressão e descontrole emocional. E existem alguns temas específicos que eu poderia mencionar aqui, que mexeram muito comigo quando eu li esse livro. Um deles diz respeito às drogas, e às compulsões. E tanto os vícios quanto as compulsões, eles seguem uma sequência lógica de acontecimentos, de eventos. Eu gostaria de falar um pouco sobre deles para vocês, para que vocês possam ter uma noção. Porque é claro que o autor pegou a bibliografia, citou vários livros, e uma das citações que ele fez a respeito do tema dependência química com consumismo, na verdade ele mencionou essa sequência, falando sobre o consumismo, sobre a compulsão por compras imposta pelo capitalismo. Já faz um bom tempo, né? Não é de hoje que isso acontece, mas com o aumento do capitalismo, com a crise do comunismo e a consolidação do capitalismo, isso aumentou cada vez mais. Então, são temas que foram citados, que foram assim: o ciclo do vício ou compulsão, está citado nas páginas 95 e 96. Você só citar que tem muito a ver com aquilo que acontece muito hoje em dia, que é o ciclo, é o estopim, que é aquilo que nos leva ao vício ou compulsão. O descontrole, que é a prática de caráter viciante ou compulsiva. A ressaca, que é a sensação desagradável, geralmente culpa ou fracasso, que aparece logo após o descontrole, que é potencializada pelas consequências do vício ou compulsão. A fissura, que é o aumento ou frequência da intensidade do descontrole. E a abstinência, que é a sensação desagradável, sintomas decorrentes da falta que o agente viciante ou a prática compulsiva faz no indivíduo quando ele fica muito tempo sem praticar ou repetir o vício ou compulsão. Então, se você tem um vício ou compulsão, é que esse livro ensina você a como libertar-se disso, e várias outras coisas também, como posso mencionar aqui também a teologia da conclusão e a sua contra-argumentação, nas páginas 114 e 115, que é uma tabela que é mostrada aqui no livro, que fala sobre, é um resumo de um estudo feito pelo reverendo Augusto Nicodemos a respeito da diferença entre a teologia da inclusão, que é uma teologia que está se expandindo muito no meio cristão, no meio evangélico em particular, a respeito do homossexualismo. Eu não estou achando aqui agora, só para mostrar para vocês como é essa tabela, mas é uma teologia que diz que você pode muito bem amar quem você quiser, que o amor é abrangente, algo abrangente, não estou conseguindo achar, mas
Aí fala sobre o homossexualismo, sobre as relações, o universo LGBT, que é uma teologia que surgiu para incluir essas pessoas do universo LGBT no meio cristão e distorce textos bíblicos, e a contra-argumentação do pastor Augusto Nicodemos fala sobre o que a Bíblia realmente diz sobre o amor, sobre o relacionamento entre homem e mulher, somente entre homem e mulher. E outra coisa que o livro menciona, que eu quero resumir aqui, são as atitudes que ajudam a sair do pântano, que são citadas no final do livro. Só para explicar assim rapidamente, para esse vídeo não ficar muito longo, que são a literatura, a música, os sossegos, ambientes tranquilos, como aqui, por exemplo. Pelo menos a corda está tranquila. Mudança de foco, que é quando algo nos incomoda, temos que mudar o foco para algo que nos faça bem. Diário escrito, que é você escrever aquilo que incomoda você, as coisas que acontecem com você, para você ter uma forma de desabafo, descarregar. E controle da respiração, fé em Deus, sono equilibrado, consagração espiritual, humildade e oração. Como eu já disse sobre a humildade, eu já falei num vídeo a respeito desse assunto. E eu pensando a respeito do que eu li nesse livro, eu gostaria de citar rapidamente 4 textos bíblicos que falam sobre o que nós devemos fazer para nós sairmos do pântano. Supondo que nós todos somos garças, e estamos no meio de um pântano, devemos permanecer limpos. Se realmente somos garças diante de Deus, devemos permanecer limpos, com nossas penas bem impermeabilizadas, deixando de absorver toda a sujeira desse mundo. E podemos até ter um resfriadinho outro, um probleminha de saúde ou outro, porque no caso o pecado, nós ainda estamos no nosso corpo mortal, nosso corpo imperfeito, e nós só seremos libertos totalmente do pecado quando tiver nosso corpo glorificado, quando estivermos diante de Deus, para vivermos com Ele na eternidade. Mas 4 textos bíblicos que eu quero deixar aqui para encerrar esse vídeo, para que você possa refletir a respeito do que deve fazer para manter-se liberto, manter-se limpo, livre do pântano, conforme o que diz o autor desse livro. Um texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é um texto clássico que é citado pelo autor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Senhor, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu nem preciso comentar, porque eu acredito que os próprios textos já se explicam, eu já falei tudo que tem que falar. Qualquer coisa que eu acrescente isso é encher linguiça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 18, que também é um texto clássico, que muito usado pelos apologetas, por aqueles que defendem a pureza da fé cristã diante das imundícies do mundo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tenha justiça com justiça, e que comunhão tenha luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí o texto seguinte é o de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E finalmente, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, esses 4 textos bíblicos são autoexplicativos. Se você não entendeu um desses textos por causa da linguagem, é só você ler numa Bíblia, uma linguagem mais moderna, como a Bíblia na linguagem de hoje, nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje, enfim. O texto de Romanos, 2 Coríntios, Filipenses, 1 João, que deixei na descrição desse vídeo, que você possa refletir bem sobre o que foi dito aqui, sobre esse livro. Repito, se você não conseguir achá-lo na internet para vender ou não achá-lo em nenhuma livraria, é só entrar em contato com o autor por meio do e-mail que eu deixei aqui na descrição, e que você possa refletir sobre como você tem feito, tudo que você tem feito neste mundo, se vale a pena ou não, se as suas prioridades são as prioridades de Deus, e se você precisa mudar alguma coisa na sua trajetória para poder ser verdadeiramente feliz, porque somente alcança a verdadeira felicidade aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Então que Deus possa abençoá-lo, orientá-lo em tudo, deposite sua vida no altar de Cristo, que você terá uma vida plena, uma vida abundante, mesmo em meio às imperfeições desse mundo, mesmo em meio à miséria, pobreza, enfim, a tudo que for, mas mesmo na adversidade, mesmo nas privações, nas provações, nas tribulações, você antegozará o céu aqui na terra, até o dia em que você for chamado para junto de Deus, para ver na eternidade com Jesus Cristo. Então que Deus abençoe, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal, junte-se a essa família, que é esse canal agora que já está com 112 inscritos, se eu não me engano. Então que Deus abençoe, até de repente, se quiser.